Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no Facebook, está no YouTube, de repente aí no WhatsApp. Então hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre um tema, uma reflexão da Palavra de Deus. A gente vai falar sobre vencendo as forças contrárias. E a gente vai usar como base o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, 33, 36 e 37. Então não se incomode se você me ver olhando um pouquinho para baixo, que eu vou ler o versículo e também olhar um pouquinho aqui o esboço para a gente poder seguir o pensamento. Então a gente vai ler o versículo 32, que diz assim, né? Davi estava falando com as pessoas porque Golias estava falando 40 dias procurando um homem para que pudesse disputar com ele, pudesse lutar com ele. E aí Davi, indignado com essa situação de que ninguém lutava, Davi vem e diz ao povo: não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei Saul: o seu servo irá lutar contra ele. Por quê? Porque o seu coração está triste. O povo estava triste porque Golias estava zombando deles e eles não tinham forças para lutar diante dessa situação, diante dessa força contrária. E aí eu te pergunto, por que o seu coração está triste? Então muitas vezes é o pecado que a gente não consegue vencer, muitas vezes é o problema na família, é o problema financeiro, problema emocional, problema de saúde. Então se pergunte nesse momento, e eu te pergunto, por que o seu coração está triste? E aí Davi vai e diz que iria lutar contra o filisteu. E aí Saul se opõe a Davi. Saul vai e responde: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Então no versículo 33, Saul vai dizer, né, a Davi que ele não tinha condições de lutar. Então muitas vezes na vida nós precisamos tomar uma atitude. E isso foi o que Davi teve de especial. Davi observou as pessoas tristes com uma situação, se indignou com a situação e decidiu tomar uma atitude. Então precisamos tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Então muitas vezes não tomamos essa atitude. Por quê? Porque nós temos medo. Medo da mudança, medo de aconteçam coisas que a gente não gosta. Medo do confronto. Então muitas vezes a gente tem medo de sentir dor. E esse medo gera mais dor ainda. Como as pessoas estavam com medo de lutar, ninguém tentou e passavam 40 dias sendo zombados pelo Golias. Então Davi não teve medo. Davi foi tomar essa atitude. Então muitas vezes a gente não toma atitude, por quê? Porque a gente ouve a voz dos outros. Saul disse a Davi: você não pode ir, você é muito jovem. Mas Davi disse: não, eu vou. E explicou depois por quê. E eu vou explicar mais à frente. Então, conscientize-se de que a voz de Saul não é a voz de Deus. Então, guarde isso no teu coração. A voz dos outros, você tem que escutar só se for realmente um conselho que seja de acordo com a palavra, que seja para te ajudar, para te edificar. Mas a voz de Saul não era a voz de Deus. Então, guarde isso no teu coração. E aí, é importante entender que nós somos capazes de resolver, de vencer essas situações. O versículo 36 diz: o seu servo já fez isto com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu, que não crê em Deus. Então Davi acreditou que era capaz. Davi disse: eu vou lutar e eu vou vencer. Então, por que você é capaz? Porque você tem experiência de vida, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Então pense em quais armas você pode usar para poder vencer as forças contrárias. Davi tinha certeza que iria vencer, porque ele tinha uma intimidade com Deus, porque ele tinha uma experiência de vida. Quais as armas que você pode usar? Talento, seus talentos, a oração, a palavra de Deus, o louvor, o jejum. Tudo isso você pode usar para vencer as forças contrárias. Porque Golias simboliza a força contrária, que se opõe a Deus e ao povo de Deus. Então, Davi também sabia de uma coisa muito importante, que a sua capacidade vinha de Deus. O versículo 37 diz: o Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Então, a nossa capacidade vem de Deus. Podemos vencer as forças contrárias. O diabo, o mundo, a carne, nós podemos vencer, porque nossa capacidade vem de Deus. Então,
entenda que você tem que lembrar do que Deus já fez. Davi sabia que Deus tinha feito, ajudado ele a passar por momentos difíceis. Davi sabia que ele buscando a Deus ele conseguiria vencer e que o foco, a força vem de Deus, a honra não seria dele. Então Davi lutou, venceu o gigante, depois foi rei de Israel e teve uma história de uma pessoa vencedora, assim como Deus quer que você seja. Então acredite na sua capacidade, entenda que Deus é a fonte da sua capacidade e busque a Ele para que você possa vencer as forças contrárias. Se você quiser conversar mais, interagir, me procure no Facebook, David Silva, no Twitter, @David Silva, no YouTube vai estar esse vídeo, nas redes sociais a gente vai estar colocando aí. Ore por mim também, que Deus possa estar abençoando cada vez mais, para que a gente possa fazer mais reflexões assim. Então, Deus abençoe você e até a próxima.